Cavaleiros pela Bahia, um projeto institucional do Grande Conselho e do Gabinete Estadual, que visa difundir essa informação sobre a Ordem da Cavalaria, dividida em 3 módulos, né? Nós hoje estamos com o primeiro episódio do projeto, no primeiro módulo, o módulo Ordem da Cavalaria. E, para nos abrilhantar todo o seu conhecimento nessa noite, nós convidamos tio Tarsis Valentim, nosso peste grande mestre estadual, Chevalier, Cruz de Honra, Legião de Honra também no nosso último combate. Passar a palavra também, antes da gente começar, para o nosso ser cavaleiro Kaique, nosso secretário estadual da Ordem da Cavalaria. Kaique, a palavra está contigo, meu irmão. Olá, galera, boa noite. Me chamo Kaique, como o Ednei disse, estou como secretário estadual da Ordem da Cavalaria pelo Gabinete Estadual. E, bom, como o nosso irmão já havia dito, essa é uma nova proposta do Gabinete Estadual, em parceria com o Grande Conselho Estadual da Bahia, que visa iniciarmos um programa de estudos voltados não somente para cavaleiros da Bahia, mas para como toda a sociedade paramaçônica de nosso estado, né? Então, esses episódios que nós estaremos proporcionando, ele pode ser compartilhado para demolizativos, para pessoas em si, né? Que não precisam necessariamente fazer parte do nosso contexto de ordem de demolei, ordem de cavalaria e tudo mais. E hoje, de uma maneira extremamente especial, estaremos falando um pouco sobre a cavalaria de Frank Sherman Land, né? Ninguém melhor do que nosso querido tio Tarsis, peste grande mestre estadual, para a gente estar falando sobre essa proposta e abrilhantar a nossa noite. Mas então, a gente vai ter início ao nosso webinário e voltar a palavra aí para meu irmão Whitney. E é isso. Agradecer aqui, primeiramente, nosso querido tio Tarsis, que se fez presente aqui no nosso webinário. E espero que todos possam aproveitar, que todos possam escutar, de fato, o que é que esse grande tio tem a nos apresentar hoje. E para a gente ter início ao nosso momento de hoje, vamos pedir também, né, a todos os nossos convidados que no início de sua apresentação, obviamente, se apresente, né, já foi aqui as credenciais, algumas já foram apresentadas, mas nós pedimos um favor especial, para que cada um de nossos convidados apresente para todos algum item de sua coleção, algo que relacione alguma memória especial sobre a Ordem da Cavalaria. Nesse momento, então, a gente passa a palavra, acredito que todos vocês querem ouvir ele, né? Tudo que ele tem aí para nos ensinar nessa noite de hoje. Meu tio Tarsis Valentim, boa noite. A palavra e a honra é toda nossa em poder ouvir o senhor. A palavra está contigo, meu tio. Boa noite, mestre conselheiro estadual. Boa noite, Demolei Bahia. Os itens, né? Eu fiz questão, então, de trazer aqui. Eu não consegui um só, é difícil. Mas, em relação à cavalaria, eu destacaria aqui o Haided, porque ao ler o Haided, foi quando começa a despertar tudo que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é porque eu li o Haided, né? O Haided é a oportunidade que a gente tem de acessar um pouco o pensamento de Land, mas a gente vai aprofundar isso na conversa. No entanto, não é só um Haided. Esse aqui é o primeiro Haided a chegar no estado da Bahia, assim que ele foi lançado pelo Supremo Conselho. Quem atesta isso aqui é o então grande mestre estadual, Santo Adam, aqui, ó, 4 de dezembro de 2010. Então, eu tenho esse aqui. Este foi o primeiro exemplar do livro Haided a chegar no estado da Bahia. Um grande abraço para o seu proprietário, Tarso Valentim Chemel, Santo Adamo, grande mestre estadual, em 2010. Então, isso aqui torna esse Haided aqui especial, né? Mas junto com essa lembrança aqui que me conecta com a cavalaria, além do primeiro Haided da Bahia, é o meu, trouxe aqui também, estou com a camisa, a primeira camisa aqui da primeira turma dos 11 eleitos, né? Ou seja, propriamente dito, os 11 eleitos, que depois vocês todos interessados nessas cerimônias complementares da cavalaria, no nosso nobre rito, hoje fazem parte, né, dessa confraria, mas os 11 eleitos foram nós, e eu já vi que João está aqui também, né, João Amorim. Então, essa aqui é a primeirona de todas, a que a gente foi receber as cerimônias.
E um item também extremamente especial é a minha espada templária, mas não só é uma espada templária, mas como ela é dourada, ela é a espada de um comendador de encomendadoria, né? Então, é um item também muito especial. Eu tenho a honra de ser um cavaleiro templário do rito de York, não só isso, como ser também, ter sido um eminente comendador de uma comendadoria, e na nossa palestra de hoje, a importância disso também vamos evidenciar, então é uma grande honra também ter essa espada aqui de cavaleiro, no sistema do rito de York, né? Não é uma espada qualquer, é uma espada de comendador de uma comendadoria do rito de York, o que torna muito especial. Então, é isso. Então, os itens são esses aí, meus conselheiros. Então, agora fica com o senhor, então, a apresentação, ministrar o nosso tema de hoje, a cavalaria de Frank Sherman Land, um tema muito importante, né, para a gente poder entender a mente ali do nosso fundador, o que é que ele pensava, o contexto que surgiu a cavalaria, será que tinha alguns sinais antes, né? Então, inclusive, eu já tive a oportunidade de assistir esse momento junto com o senhor, e digo que aos demais cavaleiros aqui presentes, que acredito que foi uma das viradas de chave também na minha jornada dentro da Ordem Molay, dentro da cavalaria. Quando eu participei, na verdade, assisti uma palestra do senhor sobre esse tema, ainda na Universidade de Molay do Supremo Conselho, e foi ali que eu falei, caramba, é algo muito mais profundo do que a gente acha, né, do que a gente pensa. Então, meu tio, a palavra está com o senhor para a gente poder iniciar o nosso momento essa noite. Então, é sempre importante dizer que essa tese aqui que eu vou defender é uma tese muito própria, né? É algo que eu defendo. Ô, Tassis, onde é que isso está escrito? Isso que você está dizendo aí está escrito onde? Não está escrito em lugar nenhum, amigo. Só está escrito se eu escrever. Por quê? Porque eu não li isso em lugar nenhum. Não é alguém que está dizendo isso. Quem está dizendo isso sou eu. Então, eu tenho que ser honesto em relação a isso. Mas, por que eu me acho no direito de dizer o que eu vou dizer aqui? Bem, em uma jornada acadêmica, o estudante ele vai fazer uma graduação e vai defender ali algumas ideias na sua TCC, lá no seu trabalho de conclusão de curso, na sua monografia. Depois ele faz um mestrado, constrói uma dissertação de mestrado, mas quando ele vira doutor, para virar um doutor, ele tem que construir uma tese, e isso precisa ser inédito. Isso que ele vai dizer precisa ser inédito, algo que nunca tenha sido dito antes. Considero que, com a jornada que eu fiz pela Demolay e pela maçonaria, eu pude olhar as coisas de vários pontos e chegar a essa conclusão, de modo que eu digo que defender essa tese é a minha tese de doutorado na Demolay, pela jornada que eu fiz. Porque eu não só recebi todos os graus da maçonaria no rito escocês e no rito de York, mas como no rito de York eu pude presidir todos os corpos e conceder todos os graus como presidente daquele corpo, bem como no rito escocês eu pude conceder todos os graus, especialmente presidir o Conselho de Cavaleiros Kadosh, que aqui na nossa conversa a gente vai entender a importância disso. Então eu presidi também um Conselho de Cavaleiros Kadosh, concedendo ali os graus do 19 ao 30. Então, para dizer que eu não só tive uma profunda vivência e experiência com as cerimônias da Ordem Molay, mas com as cerimônias da maçonaria. O que me permitiu ter vários olhares para essas cerimônias escritas por Frank Marshall, inspirada pelas ideias de Frank Land. A gente não pode perder de vista aqui, né, que Frank Marshall é o autor dessas cerimônias, as cerimônias que vamos chamar aqui de canônicas, tá? E é sobre elas que vamos falar, certo? E a gente vai explorar isso aqui na conversa. Então, vamos lá. Então, eu defendo essa teoria bem particular aqui de que a verdadeira vontade de Frank Land era a formação de cavaleiros para o futuro, certo? E meu intuito aqui não é desconstruir o conceito da escola de líderes,
que a Demolei Internacional defende e apresenta. Pelo contrário, defender que Deadland desejava, com seu programa Demolei, forjar cavaleiros, é a afirmação do tipo de líder que nosso fundador queria lapidar. Os alicerçados nas virtudes cardeais. Ou seja, quando a gente fala lá de uma liderança consagrada, é porque esses futuros cavaleiros foram, no capítulo, consagrados à causa de Deus. Quando nós somos alicerçados nessas virtudes cardeais, nós fomos naturalmente consagrados à causa de Deus. E o que a gente tem? Como é que eu afirmo isso? Você afirma isso como? Bem, a iniciação do candidato. A iniciação do candidato, do cara lá que está externo, alheio a todo o trabalho ainda da Ordem Demolei, ele é iniciado nas virtudes. Então, nossa fraternidade começou constituída, primeiro ali, por 2 graus, os graus do capítulo. No grau iniciático, são transmitidos os ensinamentos das 7 virtudes cardeais, né? E essas 7 virtudes cardeais, elas são estruturas para a construção de uma defesa dos nossos baluartes. Então, a centralidade do ensinamento no grau iniciático é os baluartes, as virtudes. São estruturas de proteção desses baluartes. Quais sejam os baluartes? Liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade intelectual. Que ali no ritual são representadas. A liberdade civil pela bandeira de nossa pátria, a liberdade religiosa pela Bíblia Sagrada e a liberdade intelectual pelos livros escolares. Perfeito? Em torno desses baluartes, 7 virtudes como sentinelas, protegendo esses baluartes, essas liberdades. No grau Demolei, a gente vai ali, o quê? Presenciar o julgamento do nosso herói Marte, que é quem nos dá o nome, né? Ou seja, o patrono de nossa ordem, porque ele é o patrono, porque ele dá o nome. Então, ao perceber o julgamento do nosso herói Marte e patrono de nossa ordem, nós aprendemos as lições de lealdade e tolerância. Lealdade, por um exemplo positivo, né? Então, vendo o que fazer, a gente aprende lealdade. E pelo exemplo negativo, vendo o que não fazer, a gente aprende tolerância, porque, na verdade, o que está sendo demonstrado ali é um ato de intolerância, né? Então, a gente aprende lealdade por um ato positivo, que é a postura do patrono e do personagem central ali, e tolerância no exemplo negativo, né? Vendo um ato de intolerância e o que não fazer. Pois bem. Então, isso aqui a gente está vendo no capítulo, tá? E a gente sabe aqui que até esse ponto a gente não tem investidura de cavalaria, não tem nenhuma investidura como cavaleiros, bem como esses rituais não falam diretamente sobre liderança. Então, vamos lá. Disse lá no início, vou provar no final que a Ordem Demolei é sim uma escola de liderança, e é isso que Frank Sherman queria, mas estou dizendo já aqui que as cerimônias do capítulo não citam, não fala de liderança, né? E diz mais, né? Lá na cerimônia de iniciação, o primeiro diácono já apresenta ali a função da Ordem Demolei. Ele vai dizer, o grande objetivo de nossa ordem é ensinar e praticar virtudes, né? Como a melhor preparação para a maioridade no qual nos aproximamos. Então, não está falando de liderança. E mais ainda, lá na cerimônia de instalação, na instrução do mestre conselheiro, né? Porque a gente tem que lembrar que a cerimônia de instalação também é texto canônico de formação do pensamento do adepto, do pensamento do iniciado na Ordem Demolei, né? Porque ele foi escrito por Frank Marshall. Esse texto é um texto que, junto com o ritual, constitui material didático para acesso à doutrina da Ordem Demolei, tá? Então a gente não pode ignorar.
Mas, lá na instalação do mestre conselheiro, o mestre conselheiro é a ser instalado, é levado ao leste, que é o posto, né, onde ele é instalado. Ele vira mestre conselheiro quando ele está no leste, e a ele é dito, né, que você não deverá ser arrogante ou arbitrário, e, em vez disso, deve conduzir aqueles seus irmãos, os que te seguem, com alegria, porque você provou a boa vontade de ouvir conselhos, assim como dar conselhos. Então, você é um mestre conselheiro. Veja só que aqui também não fala de sua liderança ou de qualquer coisa assim. Fala assim, você será o líder do grupo, né? Você será o líder do grupo. Mas não fala sobre liderança, fala sobre dar e ouvir conselhos. Na cerimônia de maioridade, então estou passando aqui, tentando olhar ao máximo nossos textos canônicos, os textos que constituem a doutrina mais pura da Ordem de Molay. Cerimônia de maioridade é também texto escrito por Marshall, certo? Então, lá na cerimônia de maioridade, o capelão vai virar ali para os irmãos que estão se tornando demolei senhores, né? Está deixando a sua situação de demolei ativo e se tornando um demolei sênior. Então, ele vai lá dizer o seguinte, pedindo a Deus, o capelão está orando, ele vai orar. Deus, ajude esses irmãos a serem verdadeiros e fiéis homens, como eles foram verdadeiros e fiéis demoleis, né? Ajude-nos a reconsagrar-nos aos grandes propósitos de nossa ordem, para que, como nossos irmãos, chegarmos ao meio de nossa vida, possamos estar melhor preparados para todos os deveres. Ele fala aqui, reconsagrar os grandes propósitos. Mas quais são os grandes propósitos? É a fala lá do primeiro diácono, na iniciação, né? Ele retoma lá o objetivo, o propósito, que é a preparação para a maioridade. E, naquele momento ali, o Senhor está chegando naquele ponto, né? Então, assim, pô, tá, você começou querendo provar que o negócio era escola de liderança, e aí tem aqui, você só está mostrando que não, né? Aqui só está falando que não. Porque está aqui, a gente observou, não tem qualquer menção sobre liderança, essa palavra, liderança, nos rituais do capítulo de Molay. Então, o capítulo de Molay envolve toda a produção de Marshall para aquela instituição. Abertura e encerramento, concessão do grau, iniciação, grau iniciático, iniciação, grau de Molay, instalação dos oficiais, maioridade, né? Tio Tarso, e cerimônia da luz, e cerimônia das flores. Bem, isso aqui é tudo depois, é adjacente, tá? Mas o que é canônico mesmo é o que Marshall escreveu, e são essas, tá? Então, diante disso, a gente poderia ficar assim, tentados, até quase convencidos de que existe uma discrepância, de que a Demolay é uma escola de liderança, né? Como é dito, de modo que a gente ficaria muito inclinado a aceitar que a Ordem Molay é apenas uma escola de virtudes, uma escola de civismo, de boa cidadania, né? Sendo a formação de um líder um ganho quase que acessório, um acidente na jornada. Ah, a gente ensina virtude, se deu certo, ele virou um líder. Mas, se fosse isso, por que eu estou sustentando lá no início que não, que é uma escola de liderança e a verdadeira finalidade? Né? Porque o verdadeiro propósito da Ordem Molay é a formação de cavaleiros. O verdadeiro propósito da Ordem Molay é a formação de cavaleiros. E vamos provar isso aqui? Lende tinha uma visão muito particular do que era ser um cavaleiro. O que a gente tem para tentar compreender a visão de Lende sobre cavalaria? Então, a gente tem indícios, né? Como, por exemplo, a visão que Lende tem de cavalaria, muita chance de ter sido construída por um posicionamento histórico do grande acampamento de Cavaleiros Templários. O grande acampamento de Cavaleiros Templários, corpo que eu tenho a honra de ser um membro regular, né? O grande acampamento de Cavaleiros Templários é o
corpo internacional, o grande corpo que gestiona a cavalaria templária do Rito de York no mundo, né? O grande acampamento. Aqui no Brasil, nós temos a grande Comendadoria de Cavaleiros Templários da República Federativa do Brasil, e aqui na Bahia, nós temos a Comendadoria Maria Quitéria de Cavaleiros Templários. Então, essas organizações são as organizações regulares da Cavalaria Templária, conectada com esse grande acampamento de Cavaleiros Templários. Pois bem, o grande acampamento, ele sempre se apresenta na maçonaria americana, ou seja, o referencial que Frank Germain tem, né? Ele se apresenta na maçonaria americana como um órgão responsável por construir, formar os líderes que vão trabalhar nos mais diversos campos de atuação dentro das estruturas administrativas da maçonaria. Veja bem, o grande acampamento traz para si a responsabilidade de ele, grande acampamento, fornecer aos cavaleiros templários cursos de liderança, formação de liderança, incentivo à liderança para todas as áreas da maçonaria, não só da cavalaria templária, entende? Então, ó, nós, cavaleiros templários, vamos fornecer curso de liderança para que os cavaleiros, possam liderar onde quer que eles estejam. Então, o cavaleiro templário lá na loja simbólica, o cavaleiro templário lá no capítulo de maçons do Arco Real, o cavaleiro templário lá no conselho de maçons crípticos, aqui na cavalaria vai receber treinamento para ser liderança em todos os campos, ok? Bem, Land é um maçom americano, e ele é um maçom dedicado, ele fazia parte de todos os corpos também. E ele, naturalmente, vivenciando aquilo ali na maçonaria, absorve essa perspectiva institucional ali do que é essa cavalaria. Mas a gente tem outros aspectos. A iniciação de Frank Sherman Land na maçonaria, assim, o que a gente está tentando aqui? Entender o que é que Frank Sherman Land pensava, né? Alcançar o pensamento dele. Então a gente tem que ver o que estava atingindo ele ali na vida dele. A iniciação de Frank Sherman Land na maçonaria é um indicativo, certo? Frank Sherman Land inicia na maçonaria em uma loja que chama Ivanhoe. Ele leva o nome de um livro. A loja tem o nome de um livro. Só que esse livro não é qualquer livro. Esse livro, Ivanhoe, né? Esse livro Ivanhoe, tá aí, vocês podem pesquisar e lê-lo, recomendo a leitura. É um livro que um autor dito como um grande clássico da literatura, né? Walter Scott. Esse livro foi publicado em 1820. E nesse livro, aquela ideia que estava em desuso, né? Não era muito utilizada a ideia daquela cavalaria romântica, medieval, né? Desse heroísmo dos cavaleiros medievais. Engraçado, parênteses aqui. Nesse livro, o vilão é um cavaleiro templário. Mas não importa. Porque o que importa aqui é que a ideia de uma cavalaria heróica, né, é resgatada no século XIX por esse livro. Então, o que essa história nos traz, e esse livro foi assim, tipo, sei lá, o que o Senhor dos Anéis foi no século XX, o que Nárnia foi no século XX, o Ivanhoe foi no século XIX, tá? Então foi um fenômeno cultural. Então essa história é tão importante que inspirou os fundadores da loja de Land a fundar a loja com o nome desse livro. E, bem, não seria de se estranhar que Frank Sherman Land tivesse acesso a esse livro, que, como eu disse, era um fenômeno cultural, né? Era o Star Wars lá da época, tá? Então, todo mundo foi atingido por esse livro, ao ponto dos caras abrirem uma loja. Então, a cavalaria também estava ali presente nessa jornada de Frank Sherman Land. Certo? Então, vamos lá. Além disso, né? Então, o que nós temos aqui? Apesar de já demonstrar até aqui que não existe um chamamento para a cavalaria nos rituais, até então, que a gente citou aqui do capítulo, que Land Marsh construiu,
existe um elemento que não pode ser negligenciado, né? Mais um elemento que não pode de nenhuma forma ser negligenciado, que é o quê? O nome de nossa organização. Então vamos imaginar. Vamos lá, naquele momento ali que os meninos estão, os 9 estão reunidos ali com Frank Sherman Land, dezenas de figuras emblemáticas nas lendas maçônicas. Pô, de cara a gente tem Salomão, Irã Abi, Zorobabel, várias figuras emblemáticas. Mas quem é que foi escolhido? Quem é que foi escolhido? O grão-mestre, o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Né? Mas esse é um elemento importante. E no Haided, né? O que o Haided diz? O Haided diz que os meninos escolheram. Os meninos escolheram. Mas, pô, os meninos escolheram, mas Frank Sherman Land apresentou todas essas figuras históricas da maçonaria. Imagine lá os quadros de todos esses personagens ali no templo maçônico, onde a garotada estava reunida ali, né? Antes de escolher o nome, antes de ter um ritual, inclusive, estava defendendo um nome, né? E o primeiro elemento de cavalaria introduzido na nossa organização é o nome. O nome e a figura de Jacques de Molay como último grão-mestre templário. Opa, então, olha só. No ritual não tem nada de cavalaria, não tem nada de liderança, mas no próprio nome não temos como escapar. A relação de cavalaria com a instituição já estava definida no próprio nome. Não tinha como a gente correr. Jacques de Molay. Ordem de Molay. O último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Repito, podia ter qualquer nome. Podia ter o nome de Salomão, Irã Abi, Irã de Tiro, Zorobabel, Jorrabem. Não faltam nomes nas histórias e graus maçônicos, mas o que a gente herdou como herança da história maçônica? Jacques de Molay. Então, assim, é interessante isso aqui, né? Por que esse nome Jacques de Molay? Então, vamos lá. Então, o que é que Land faz para alcançar essa síntese da Ordem de Molay? Seja ela qual for, né? Sintetizar isso como uma formação de cavaleiros. Qual foi o primeiro passo em direção a esse objetivo, né? Que Frank Sherman Land traz? Qual o primeiro grau verdadeiramente cavalheiresco dentro dessa estrutura simbólica e cerimonial da Ordem de Molay? Né? Então, assim, vamos relembrar aqui. Nesse momento, já havia as cerimônias do grau iniciático, já havia de Molay, maioridade, sem referências diretas à cavalaria, todas elas elaboradas prioritariamente por Frank Marshall. Mas, meus queridos, a cavalaria precisava surgir. Porque o que eu estou falando aqui? Frank Land queria formar cavaleiros. Frank Land queria uma cavalaria. E aí? Desde o início ele queria uma cavalaria. Ele só não sabia direito como fazer. Quando a Ordem de Molay toma forma, ele entendeu que a cavalaria precisava surgir. E ele fez ela nascer. Com o grau da Legião de Honra. O que o Haided diz aqui? O que ele fala aqui, ó? O Haided. Quando fala sobre a Legião de Honra. O que ele nos conta, né? Vou ler o trecho aqui do Haided. Aqui. Ele fala assim. Ele se voltou para Marshall, né? E disse: quero que escreva um novo ritual para ser usado na cerimônia de investidura desses seletos homens. Quero que seja significativo, com toda a beleza da rededicação aos votos feitos no altar de Molay. Então, assim, quando Frank Land decide que a ordem é a hora da cavalaria surgir, Marshall ainda está vivo, né? Então, essa citação aqui está na página 90, tá? Na página 90 do Haided, aqui na minha edição, está na página 90.
E aí, o que diz aqui? Em respeito à escrita do ritual da Legião de Honra. O que o Haydn diz? Que, apesar de redigido por Marshall, diferente lá dos rituais do capítulo, esse ritual da Legião de Honra, o Haydn fala aqui, que foi escrito por Marshall, mas estava sob intensa supervisão e influência de Deadland. Veja só, essas palavras não são à toa. Por quê? O que a gente sabe é o quê? Que o ritual da Demolay, do capítulo, Marshall escreveu por conta própria, né? Land deu carta branca para Marshall escrever. Isso aqui também está no Haydn. Land dá carta branca para Marshall escrever. No entanto, o ritual da Legião de Honra, o Haydn fala, estamos sob uma intensa supervisão e influência de Land. Bem, sabe, minha impressão quando eu leio isso é que, nesse ponto, Land já era capaz de escrever o ritual sozinho. Ele tinha tanta clareza do que ele queria, que ele poderia escrever o ritual sozinho. Mas, pô, velho, como é que ele vira para Marshall, parceiro dele ali, 10 anos já escrevendo rituais para ele e revisando rituais, ele vira baixo no ombro do cara e fala assim, beleza, queridão, daqui para frente eu toco. Não seria o Deadland que a gente ama, né? Então ele fala assim, escreve aí, mas eu quero assim, assim, assado. Intensa supervisão e influência. Por quê? Porque é a cavalaria surgindo. E sobre a cavalaria, Deadland já tinha clareza do que ele queria. Né? Então, a gente tem que lembrar o que aqui? Que a Legião de Honra foi criada em 1925. E ela é o quê? Uma investidura pública e o reconhecimento com o qual, naquele momento, em 25, Frank Sherman Land poderia reconhecer diretamente pessoas, e hoje o nosso Supremo Conselho pode reconhecer diretamente pessoas. Que tipo de pessoa? Os seus membros ilustres. Pelo quê? Por serem líderes natos em algumas áreas de atividade, mas principalmente por sua liderança honrar e servir a humanidade. Olha só. Olha só. Então, aqui na Legião de Honra, a Legião de Honra é dedicada para aqueles que, na sua vida adulta, demonstraram liderança. Land tinha tanta clareza do que queria, né? Tanta clareza que, como eu disse, diferente das cerimônias anteriores, Marshall teve total liberdade. Nessa, ele pediu por educação. Então, nessa cerimônia, encontramos a primeira menção direta de Land ao ideal de um líder, através do primeiro ritual de cavalaria dentro da Ordem Molay. Vamos lá, gente. Primeiro ritual de cavalaria da Ordem Molay é a cerimônia de investidura à Legião de Honra, para reconhecer o trabalho daqueles adultos, demolei-sênios ou maçons, que tinham prestado serviço para a humanidade por um elemento cavalheiresco. Veja bem, esses elementos trazidos dos graus da maçonaria, tá? Então, o que o Haydn vai dizer aqui, ó, na página 91? Página 91 do Haydn. Como clímax para a investidura, os dois homens chegaram a uma tradição dos graus honoríficos da maçonaria, com a apresentação de um cordão, um anel para os membros e, finalmente, um toque de espada em cada ombro e na cabeça. Tio Land, Deadland aqui, refletiu sobre essa cerimônia cavalheiresca e decidiu que as palavras usadas nos toques de espada seriam: por Deus, pela pátria
pela Ordem de Molay. Página 91 do Haydn. Então, queridos, a Legião de Honra consagra essa liderança notável enquanto um adulto na sua comunidade, prestando serviço à humanidade. Dessa forma, Frank Sherman Land arregimenta ali seus primeiros comandantes, sua primeira legião, né? Porque, como diz lá na cerimônia da Legião de Honra, que a Legião de Honra da Demolay, a Legião de Honra de Frank Sherman Land, era inspirada na Legião de Honra romana, onde o César sabia o nome de cada um dos seus membros, né? E é por isso que hoje, em uma organização que a gente tem mais de 100 mil membros, a gente tem o quê? Pouco mais de 400 legionários aqui no Brasil. E a ideia é que essa Legião de Honra seja uma guarda pessoal. A Legião de Honra é a guarda pessoal do rei. Então, Frank Sherman Land aqui está formando sua Legião de Honra. Aqueles que ele confia que vai, através da sua liderança, ou seja, através do seu espírito cavalheiresco, porque aqui para além de cavalaria e liderança é a mesma coisa. Ser líder é igual ser cavaleiro. Liderança é igual cavalaria. Então ele traz para perto de si esse exército pessoal de comandantes ou comendadores, um exército pessoal daqueles homens que ele confiava. Mas, bem, isso não foi suficiente. Isso não era suficiente para suas intenções com aqueles membros da Ordem Molay. Reconhecer a liderança consagrada e o espírito de cavalaria apenas após a vida adulta podia ser suficiente em 1925, onde ele já podia colher aqueles primeiros frutos que foi plantado lá em 1919. Mas para o projeto de Frank Sherman Land, para o sonho de Land, já não era mais o bastante. Uns 10 anos depois, já ali trabalhando essa cavalaria de Molay, com os preceptórios de legionários, né? Então a gente já tem que entender que já temos uma cavalaria de Frank Sherman Land funcionando, os seus comandantes, os seus comendadores, os seus legionários, os generais desse exército de jovens que formavam a Ordem Molay. Mas ali Frank Sherman Land é questionado, o Haydn nos diz ali, vai trazer a história, que foi abordado, sendo questionado por Ned Land, e os mais jovens, né? Então, Ned Land sentiu realmente que era necessário reconhecer seus membros ativos pela liderança, mas aquela liderança extraordinária dentro da ordem. Legião de Honra é para o mundo, no trabalho, na família, na religião, na maçonaria, fora da Ordem Molay, né? Na maçonaria. Então, mas e aquele garoto que teve uma liderança extraordinária dentro da ordem? Vamos lá? Aqui, queridos, ele poderia ter escolhido qualquer outra forma para reconhecer esse serviço. Mas, como eu tenho dito, para Ned Land, cavaleiro é líder, cavalaria é liderança. Então, novamente, ele insistiu nos elementos cavalheirescos. Esses que eu tenho insistido em dizer para vocês, que era o plano inicial dele. A ideia dele era formar líderes, formar cavaleiros, que ele era encantado por cavalaria. Né? A gente tem que lembrar o quê? Primeiro brasão lá da Ordem Molay era um desenho antigo que ele tinha, o primeiro emblema da Ordem Molay era um desenho que ele tinha antigo, guardado, porque ele já era encantado com essas histórias de cavalaria. Ele tinha um escudo de cavalaria desenhado quando ele era menino. E aí, quando nasce a Ordem Molay, ele fala, opa, tem um desenho ideal aqui para usar. Veja só, então, Land já tem essa conexão com a cavalaria. Ele queria mais cavalaria. O que ele faz? Uma investidura nos mesmos parâmetros lá da Legião de Honra, que, eu já disse aqui, é nos mesmos parâmetros lá da maçonaria. Anel, cordão, toque de espada. O grau de chevalier. Então, aqui ele chama em francês, né? Vamos lá. Land dos Estados Unidos fala inglês.
Então, ele coloca um nome em francês, uma homenagem a Jacques de Molay, grão-mestre, último grão-mestre Cavaleiros Templários, um cavaleiro francês. Ele chama o grau, então vira um nome próprio, né? O grau de Chevalier. Cavaleiro. Um cavaleiro. Então, aqui é a primeira vez que ele vai chamar um membro da Ordem Molay de cavaleiro. Mas com o nome francês, o nome próprio, grau de Chevalier. Veja bem, esse é o primeiro ritual escrito sem Frank Marshall. Frank Marshall já tinha falecido aqui em 1937, quando esse grau é construído. Mas foi natural que, vindo diretamente da mão de nosso fundador, essa cerimônia tivesse um profundo significado religioso. Vamos lembrar que Frank Sherman, quando era criança, era conhecido como o menino pastor do Missouri. Então, assim, essa cerimônia vem ali com a maior citação de Sagradas Escrituras em uma cerimônia de Molay. Porque citação de Sagradas Escrituras tem em todos os rituais de Molay, né? Cria em mim um coração puro a Deus, como diria o salmista, citação direta. Faça sua luz brilhar diante dos homens, para que ele possa dar graças ao Pai que está no céu, citação direta de Mateus. Então, tem várias citações diretas, mas essa quantidade de texto de citação direta, é aqui, né? Então, o que o Haddad vai dizer? Né? O que o Haddad vai dizer aqui sobre o Chevalier? O ritual mais curto que a cerimônia da Legião de Honra continha um tom religioso mais profundo. Pela primeira vez em um ritual de Molay, uma parte considerável das escrituras foi incluída. Land era um mestre na Bíblia. Ele viveu por ela e a lia de novo e de novo durante seus períodos matinais de contemplação e prece. O juramento curto, breve, mas cheio de significado para os anos vindouros, terminava com uma frase que trazia o tema do grau. Eu ainda prometo e juro, de agora em diante, me esforçarei para ser melhor homem do que tenho sido. Assim, Deus me ajude. Veja bem, vamos lá. Lente já tinha concluído sua metodologia de formação e reconhecimento do espírito de cavaleiro. Então, na liderança daqueles membros, jovens e adultos, que passaram pelas fileiras da Ordem Molay. A cavalaria reconhecendo a liderança do jovem, né, como chevalier, e a cavalaria reconhecendo a liderança do adulto. No entanto, eis que o maior conflito bélico da história da humanidade até então, as armas mais letais, as maiores atrocidades, o maior número de mortos já visto na história da humanidade. A bomba atômica, uma bomba atômica destruindo a esperança em um futuro e plantando o medo em todos os corações. Meus filhos, tenta entender isso aqui. Olha só, a Demolay surge em um cenário de pós-guerra, da Primeira Guerra. Mas o que foi visto na Segunda Guerra Mundial fez nascer um sentimento do fim do mundo, né? Que o fim dos tempos estava mais breve do que nunca esteve antes. Diante de um cenário como esse, não dava mais para que a cavalaria na Ordem de Molay fosse apenas um reconhecimento. Não dava mais para a cavalaria ser o reconhecimento da liderança daqueles que prosperaram na instituição ou em suas vidas profissionais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o código de honra da cavalaria, esses valores que na compreensão de Land a cavalaria defendia, não dava mais para ser apenas reconhecido naqueles que compreenderam as lições e aplicaram isso na vida. O código da cavalaria se mostrava necessário para todos aqueles que pudessem ter contato com esses preceitos da nobreza. Todo mundo precisava poder ter acesso àquilo.
Então, assim, Land, preocupado com aqueles jovens que experienciaram, né, que tiveram aquela vivência dos horrores da guerra, escreveu pessoalmente. Meus filhos, entendam. Ned Land, assim como fez no ritual de Chevalier, que ele escreveu com o próprio punho, assim como ele tinha feito com a supervisão mais direta lá na Legião de Honra, mais uma vez ele se inclina na sua escrivaninha e escreve em 1946. Do próprio punho, do seu próprio coração, pessoalmente, um ritual que possibilitasse o acesso de todos os membros da Ordem Molay aos ideais da cavalaria. Com essa nova cerimônia, Land criou os priorados dos nobres cavaleiros, da ordem sagrada dos soldados companheiros de Jacques de Molay, e cada palavra aqui é muito importante. Nobres cavaleiros, de uma nova ordem que ele estava estabelecendo. Uma ordem sagrada de soldados. Esses soldados são companheiros de Jacques de Molay. Obviamente, não é a companhia de Jacques de Molay morto, mas é a companhia dessa emulação desse personagem. É acompanhar Jacques de Molay nos seus valores, é acompanhar Jacques de Molay no que ele representa para nós, aquilo que a gente aprendeu lá no Grau de Molay. Então, uma ordem sagrada, veja só que esse nome aqui agora é usado pela primeira vez. Nada na Ordem Molay foi dito como sagrado até agora. Não tem nada lá nos rituais do capítulo que fala, isso aqui é sagrado. Mas essa ordem que Frank Sherman Land cria aqui, ela é sagrada. Esse novo grau na Ordem Molay não era honorífico, como os outros, né? Como Chevalier e Legião de Honra, mas constituir um corpo de trabalho para a manutenção do interesse pela organização desses garotos mais velhos, desses garotos que estavam voltando da guerra, gente. Desiludidos, né? Os caras tiveram experiência de guerra que o cara foi para a guerra e voltou. Aí ele vai para o capítulo encontrar o menino lá de 14, 15 anos, 16, o cara que viu a Segunda Guerra Mundial no campo de batalha, né? Era difícil, precisava ter um ambiente próprio para esses caras manterem interesse na ordem e na camaradagem, no companheirismo da ordem que a Ordem Molay proporciona. Então, por isso um novo corpo foi estabelecido, né? O priorado. E se nos graus de cavalaria anteriores, nesses graus de cavaleiros de Frank Sherman Land, reconhecer a liderança e o espírito de cavalaria naqueles membros a quem ele podia confiar o futuro de sua obra, então, com a Legião eu monto aqui esse exército de generais. Os chevaliers são os soldados da Ordem Molay. Está escrito lá na cerimônia. Vocês são soldados da Ordem Molay. Nesse novo grau, o fundador convoca cada um dos membros. Convoca cada Demolay. Não reconhece a liderança, compreende? Mas ele convoca cada um para rededicar essas virtudes e por isso coloca lá mais 7 velas. Né? É um chamado, é um convite de Frank Sherman Land para que você se rededique a essas virtudes e, sobretudo, se rededique à vida dedicada à liderança consagrada. Essa liderança forjada nos preceitos da cavalaria. Nesse caso aqui, especialmente, a gente não tem o anel e o cordão, tá? Mas nós recebemos o manto de cavaleiro, a gente recebe a espora dourada da cavalaria, nós recebemos a colada, né, que é o toque da espada, como nos outros graus, e a espada nos é entregue, e ali nós somos levantados como Sir Cavaleiros, como nobres dessa ordem sagrada de soldados. Então veja só, interessante isso aqui. Lá no grau de Chevalier é dito, você agora é um soldado da Ordem Molay. Aqui nos é dito no nome da ordem, você é um soldado da Ordem Molay
que faz companhia a Jacques Desmoulins, né? Então, assim, bem, aqui para mim já está muito claro aqui, fácil de compreender as verdadeiras intenções de Lende. Fica muito mais claras algumas questões que não são resolvidas lá no capítulo da Ordem Molay, como esse problema que Lende tinha, né? Como é que eu vou fazer cavaleiros? Lende tinha um problema. Como é que eu vou fazer cavaleiros? Vamos, me acompanha aqui, fica comigo aqui. Então, Lende, lá no início, tinha necessidade de fazer cavaleiros, tornar jovens em líderes, tornar jovens em cavaleiros. Mas, poxa vida, como é que ele ia fazer isso? Ele tinha um problema. Ele tem um problema simbólico aqui, que ele precisava resolver para construir esses cavaleiros que ele precisava. Qual o problema? A gente sabe, nós sabemos, né, que lá na cavalaria medieval, a cavalaria era restrita aos nascidos em berço nobre. Ser um ser cavaleiro não era possível, não era, dificilmente era acessado por plebeus, cidadãos comuns, né? Nós aqui, antes de iniciar, nós somos meros plebeus. Então, para construir seus cavaleiros, Lende precisava trazer nós, meros plebeus, antes da nossa iniciação, nós que éramos meros plebeus, ele precisava trazer nobreza para nossas vidas. E uma vez que não temos nobreza de nascimento, porque nós somos plebeus de nascimento, a gente precisava ter nobreza de espírito, nobreza de virtudes, nobreza de valores. Para isso, o que ele faz? No primeiro grau da Ordem Molay, o que ele nos entrega, meus filhos? Uma coroa. Ele entrega uma coroa, ele nos coroa. Esse coroamento é, ritualisticamente, Frank Sherman Lende tirando nós da condição de plebeu para uma condição de nobre. Perceba que para falar sobre virtude podia ser qualquer coisa. Ele podia qualquer coisa, gente. O cálice das virtudes. Entende que podia ser qualquer coisa que não traria a nobreza. Ele nos traz uma coroa. Porque a coroa vai nos dar a nobreza necessária. O nosso coroamento nos dá a condição de nobres agora de valores, princípios, virtudes, para que a gente esteja habilitado a receber o grau de cavaleiro. Mas fala, pô, mas ele foi genial, né? Ele foi genial. Essa solução, ela não é inédita, tá? Não é de surpreender que essa solução tenha sido utilizada, pois é o mesmo artifício que a maçonaria usa para construir cavaleiros. No grau de maçom do arco real, lá no rito de York, o final, né, nesse grau, é um coroamento. O grau de maçom do arco real conclui-se com o coroamento dos seus membros. Por quê? Uma vez que o pedreiro, o maçom, o pedreiro, ele trabalha na pedra lá e ele é um plebeu, né? Ele é um plebeu porque ele é um mero pedreiro. Mas quando ele descobre os segredos, quando eles descobrem as verdades que o grau, o sublime grau de maçom do arco real revela para ele, depois de ter feito toda a jornada ali, né? Aprendiz, companheiro, mestre de marca, taste mestra, muito excelente mestre, e ele vira um maçom do arco real. Com esses segredos é entendido que a jornada maçônica dele foi coroada de nobreza, e por isso ali ele está habilitado a entrar nas ordens de cavalaria, nas comendadorias templárias, tá? Então, Marshall e Lende usaram esse artifício que a maçonaria já usa. Então, Lende entrega na iniciação essa coroa da juventude, ornada pelas 7 joias simbólicas, representando as 7 virtudes cardeais da Ordem Molay. Vamos lá.
Manter o brilho dessa joia é a garantia do surgimento e manutenção do espírito de nobreza. E é isso que nos é chamado. Mantenha o brilho dessa joia. Então, quando nós polimos com nossas atitudes diárias, nossa joia da coroa, e mantemos o brilho da nossa coroa, eu espero que vocês estejam aqui vendo a minha, que eu carrego com muita honra, minha coroa hoje da maioridade, mas você também tem a sua. E eu reconheço em cada um de vocês a coroa de vocês. É assim que a gente faz, quando a gente reconhece em cada um a coroa. Saber que nós carregamos essa coroa. E é isso que nos habilita, nos dá o espírito da nobreza, para que sejamos recebidos na cavalaria. Na ordem sagrada dos companheiros de Jacques de Molay, especificamente, a cerimônia desse grau nos informa que, quando ajoelhamos pela primeira vez no altar da ordem de Molay, nos tornamos pajens na cavalaria. Queridos, preste atenção. Quem escreveu o ritual do priorado foi o próprio Frank Sherman Land, tá? E ele nos diz ali que a primeira vez que a gente ajoelhou no altar da ordem de Molay, nós nos tornamos pajens da cavalaria. Quando é que a gente ajoelha pela primeira vez no altar da ordem de Molay, queridos? No nosso grau iniciático. Então, olha só. Frank Sherman Land está dizendo que lá, o garoto que iniciou no capítulo, e que é iniciático no capítulo, ele já faz parte de um sistema de cavalaria. Ele não sabe ainda. Ele não foi dito isso para ele ainda, simbolicamente, ritualisticamente. Mas nós, cavaleiros, já nos foi informado que ele lá, iniciático, é o pajem. Naturalmente, aí, por digressão lógica, entendemos que quando ajoelhamos pela segunda vez, nós nos tornamos escudeiros. Ou seja, o nosso grau de Molay é o grau de escudeiro dessa cavalaria de Frank Sherman Land, tá? Então, nessa condição aqui de iniciático e de Molay no capítulo, como é que nós somos chamados? Nós estamos na condição de irmãos servidores da cavalaria. Ou seja, já éramos parte desse sistema cavaleiresco de Lente, sem nem saber. Mas ele sabia, inclusive, desde o início. Desde o início, ele está lá querendo formar líderes cavaleiros. Então, temos nossa coroa e já temos até um certo manto ali, ó. O manto na capa de um oficial do capítulo, quando você se torna um oficial do capítulo, são símbolos dessa nobreza, tá? Você não é um cavaleiro ainda, mas você já tem certa nobreza, porque você recebe a coroa no grau iniciático e no grau de Molay você recebe a possibilidade de portar o manto, que é o que a gente chama de capa de oficial. Eu não gosto desse nome. Para mim, quem tem capa é máquina de lavar, e antigamente nossas mães botavam a capinha em cima da televisão também, né? O povo antigo aí, no computador, né? A capinha do computador. Para mim, capa é isso. Nós usamos mantos. O manto de oficial, né? No capítulo. Então, são símbolos incondicionais dessa nobreza necessária para que a gente seja recebido como cavaleiros no futuro dessa jornada como de Molay, correto? Então, assim como lá na maçonaria existe 3 graus, né? Aprendiz, companheiro e mestre, e o mestre conclui essa jornada inicial e abre uma possibilidade para os altos graus, de vários ritos. Aqui, Frank Sherman Land construiu um sistema de cavalaria, e aqui eu chamo de cavalaria de Frank Sherman Land, tá? A cavalaria de Frank Sherman Land, por quê? Porque eu estou falando do nobre cavaleiro, chevalier e legião de honra. Tá bom? Essa é a cavalaria de Frank Sherman Land. Porque esse é o material canônico da doutrina de Molay.
tio Tassis, e o Nobre Rito? Massa, o Nobre Rito é lindo, maravilhoso, uma excelente caminhada para nós, incentivo, e é importante também fazer. Mas a gente não pode perder de perspectiva que a doutrina da Ordem Molay, a canonicidade da doutrina da Ordem Molay está nesse material de Frank Land e Frank Marshall. E é aqui, inclusive, que está dito esse sistema de cavalaria. Então, quando o cara virava ali grau de Molay, ele era um escudeiro. A primeira oportunidade que Land deu de virar cavalaria, Legião de Honra, reconhecendo a liderança adulta. Depois, Chevalier, reconhecendo a liderança juvenil. E depois, por necessidade, o nobre cavaleiro, convidando todos para a liderança consagrada. A liderança consagrada que no Chevalier já foi reconhecida, a liderança consagrada que no Legionário já foi reconhecida, aqui no Nobre Cavaleiro, Land convida para que a gente vivencie isso. Então, assim, esse terceiro grau, né, 3 vias de alcançar o terceiro grau, né, para constituir essa mestria. Assim como o maçom vira mestre no terceiro grau, como Land estava construindo um sistema de cavalaria, a gente vira pajem, escudeiro e depois cavaleiro, né? E hoje nós temos, aí agora que o sistema está todo constituído, nós temos a oportunidade de vivenciar essas 3 etapas. Nobre cavaleiro. Se você jogou duro, Chevalier. E se você tiver oportunidade de sorte no futuro, Legião de Honra. Então, essa jornada de cavalaria em 3 vias, 3 caminhos, né? 3 etapas de constituição e incorporação desse espírito de cavaleiro de Frank Land. Então, assim, para concluir, né? Caminhando aqui para 55 minutos aqui que eu estou falando, espero que com esses argumentos, essa minha tese, tenha sido suficiente para solidificar a ideia, a teoria de que o verdadeiro intuito de Frank Sherman Land era forjar cavaleiros. Land empunhou o potencial da cavalaria para a formação de jovens líderes. O processo começa desde a iniciação na Ordem Molay. Quem está falando isso é o próprio Land no ritual que ele escreveu. E por isso, entender a Ordem Molay como uma mera escola de virtudes não é suficiente para descrever os objetivos de nossa ordem, não é suficiente para entender o espírito que Land estava trazendo ali, pois existe essa possibilidade e essa necessidade de enxergarmos de forma clara e consciente todo o sistema, olhar o sistema de educação construído por Frank Sherman Land de forma holística. Olhar o método como um sistema claro de construção de liderança. E aí, assim, a gente vai poder aplicar a verdadeira escola de líderes que sonhou o nosso fundador. Espero, queridos, que essa fala tenha sido aí suficiente, necessária e importante para os objetivos aqui que o Gabinete Estadual, né, e o Grande Conselho estabeleceu aí. Espero que seja uma boa abertura, né, que partindo desse ponto, partindo dessa compreensão, seja possível entender melhor as etapas desse grande curso, né? Eu que lá no Estúdio de Maçonaria, inclusive convido todos aí para seguir. Eu que lá no Estúdio de Maçonaria defendo tanto a educação maçônica, também defendo a educação, o processo de educação na Ordem Molay. Mas para a educação na Ordem Molay funcionar, a gente precisa entender seus princípios, seus propósitos, e eis aqui, nessa conversa, a demonstração do que eu realmente acredito profundamente ser os objetivos e propósitos da Ordem Molay, de acordo com o sonho de Frank Sherman Land, nosso fundador.
É isso. Volta a palavra aqui para o nosso mestre conselheiro estadual. Não sei, talvez tenha perguntas e respostas, não sei como é que vai ser, mas estamos aqui, estou disponível aí mais uma hora aí, à vontade. Estou aqui liberado pela minha família para ficar até às 10 horas disponível para vocês, então vamos nessa. Sensacional demais, meu tio. Apresentação assim incrível, incrível, incrível. Como eu disse antes no início, eu tive a oportunidade e toda vez que o senhor faz essa apresentação, eu sempre descubro algo novo. Hoje eu, inclusive, até anotei aqui o que eu consegui identificar de novo também nessa apresentação. Nosso secretário estadual da Cavalaria, meus irmãos, ele disponibilizou neste momento o formulário de presença, tá? Para que todos os presentes aqui possam registrar sua presença na nossa atividade, nesse primeiro episódio do Cavaleiros pela Bahia, esse projeto institucional do Grande Conselho e do Gabinete Estadual. Então, nesse momento, a gente abre aí a oportunidade para os presentes, para que eles possam fazer perguntas para o nosso Tio Tassos, como disse, está aí à disposição. Acredito que tem uma pergunta aí no chat também, os irmãos que desejarem realizar perguntas para Tio Tassos, né, relacionado ao tema, podem tanto enviar no chat, como também levantar a mão aqui na nossa plataforma. Meu tio, acredito que temos uma aí no chat para o senhor. Pode ler aí para mim, meu querido, que aí eu vou respondendo. Você faz o controle aí, é bom que você faz a curadoria das perguntas. Perfeito. Nosso irmão Pedro Franco, lá da Terra Santa, priorado sede do nosso Encontro Baiano da Ordem da Cavalaria 2024. Meu tio lhe pergunta, na sua opinião, Frank Sherman aprovaria o nobre rito? Bem, eu diria que eu não tenho certeza se ele impediria. Eu acho que ele não impediria de acontecer, tá? Mas eu também compreendo que quando o Lange morre, o sistema já está completo, tá? Então, o sistema da Demolay, a gente tem o quê? As cerimônias, como eu disse, a gente tem os graus de cavalaria que Lente estabeleceu, nós temos todas as honrarias necessárias, cruz de honra, o chevalier para os garotos, o chevalier para os garotos, a cruz de honra para os adultos e a legião de honra para os dois, né? Então, quem brocou no capítulo recebe chevalier. Sou um líder adulto, broquei no capítulo, cruz de honra. Broquei na minha vida. Mandei ver na minha vida. Legião de honra para os dois. Então, você estava bem amarrado. Somado a isso, a gente tinha RD, a gente não pode esquecer. RD é Frank Shermanante que cria, tá? Barras de mérito. Frank Shermanante que cria. Então, assim, a Ordem Molay, Frank Shermanante morreu, o sistema de desenvolvimento, a metodologia de desenvolvimento do Demolay estava toda pronta, né? Então estava toda bem construída, não estava faltando nada. O garoto ia ter uma experiência completa de desenvolvimento, de cidadania e liderança com que Frank Sherman deixou, tá? E o Nobre Rito? Bem, o Nobre Rito é uma experiência complementar, né? O Nobre Rito, ele enriquece nossa experiência, ele aumenta nossa compreensão, né? Mas sem o Nobre Rito, não tem prejuízo. Sem o Nobre Rito, o que Frank Sherman construiu e deixou pronto tá completo. É uma coisa que tá bem construída, tá completa, tá? Então, você me pergunta se ele aprovaria? Talvez sim. Talvez ele não se opusesse. Vocês querem fazer? Pô, bacana. Por quê? Porque as cerimônias são lindas. As cerimônias são muito bonitas, né? Então, acho que ele não ia olhar aquilo e falar assim, não, 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 faz isso não. Acho que ele ia falar, não, faz esse rolê aí, mas não se esqueça. Ordem de Molay é isso aqui, ó. Perfeito, meu tio. Mais alguém deseja fazer a pergunta? O chat aí está disponível também. Levantar a mão. Pronto. Que o pessoal Drive Liberdade. Deve ser lá do pessoal do Liberdade. Corrija-me se estiver errado, tá? Meu tio, na opinião do senhor, Deadland teria dimensão do tamanho que a ordem iria tomar? Pergunta interessantíssima. Eu não só acho que ele tinha dimensão,
como ele tinha desejo. Ele queria. Por exemplo, aniversário de 50 anos da Ordem Molay, tá? No aniversário de 50 anos da Ordem Molay, veja só, a gente tem um videozinho clássico de Frank Sherman Land, ele está num programa de TV, né? E o apresentador do programa de TV, quem achar isso aí, manda no link, por favor. Quem achar rapidinho no YouTube, manda no link. Mas o vídeo é o seguinte: Frank Sherman Land está num programa de TV e o apresentador chama ele, né? Fala, ó, vou chamar aqui um cara muito importante e tal, para ele falar de uma organização sensacional que ele cuida, entendeu? E chama Frank Sherman Land. Aí ele apresenta Frank Sherman Land, tá? Aí Frank Sherman Land fala, obrigado, estou aqui, não sei o quê, mas para apresentar o Demolay e te agradecer por esse espaço aqui, eu vou chamar um amigo meu. Frank Sherman Land chama apenas um presidente dos Estados Unidos, cara. Mas não é qualquer presidente, é o presidente dos Estados Unidos que presidiu os Estados Unidos quando finalizou a Grande Guerra. É o presidente que comandava o país no final da Segunda Guerra Mundial, cara. Então, assim, não é qualquer presidente que estava lá, sabe? Então, quando Frank Sherman Land faz isso, você já sabe o tamanho que ele quer dar para o negócio que ele está fazendo, a importância e o tamanho. Mas tem um fator interessante. Nos 50 anos, que é o Truman, tá? Não citei o cara, é o Truman. Nos 50 anos, tem correspondência desse aniversário de 50 anos, não deu certo porque teve problemas na Inglaterra. Mas tem uma carta de Frank Sherman Land solicitando que o próprio Truman convidasse diretamente Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, cara. Então, assim, na Segunda Guerra Mundial, quem estava comandando os Estados Unidos? Truman. Na Segunda Guerra Mundial, quem estava comandando a Inglaterra? Churchill. Frank Sherman Land pede Truman que convide Churchill para ir para os 50 anos da Ordem Molay, para que ali, Churchill conhecendo a Ordem Molay, levasse a Ordem Molay para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Veja só, olha o que Land está tramando, cara. Ele quer apenas o primeiro-ministro inglês que venceu a Segunda Guerra Mundial no aniversário de 50 anos da Ordem Molay, para que o cara conhecesse e levasse isso para a Inglaterra. Então, se ele tinha dimensão do que a Ordem Molay ia ser, não só tinha dimensão, como desejava, como ele planejou. E a coisa virou o que virou, porque ele traçou o caminho para virar, tá? Então é isso aí que eu realmente acredito. Porque o cara era brutal. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, digo mais. João... Então, assim, Frank Sherman Land, cara, deu Legião de Honra para ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, velho. Você consegue dimensionar isso? Olha o escalão onde ele estava tendo acesso para divulgar a Ordem Molay. Pegar lá um ministro da Suprema Corte, que era um exemplo, né? E fazer assim, ó, você, pelo exemplo que você é de liderança, ministro da Suprema Corte do meu país, você agora é um legionário da Ordem Molay. E o cara aceitar, e o cara ir lá passar pela cerimônia. Pensa aí. A dimensão que a Ordem Molay... Então, é isso, cara. Ele sabia, assim, o que ele estava fazendo. Perfeito, perfeito, meu tio. Interessante essa curiosidade sobre o Legião de Honra ser o ministro da Suprema Corte, né, dos Estados Unidos. Nosso tio João Amorim, coordenador estadual da Ordem da Cavalaria para o estado da Bahia, levantou a mão. Meu tio, a palavra está com o senhor. Obrigado, meu irmão. Olá, boa noite a todos, meus queridos irmãos e sobrinhos. Meu confrade Tarsis, tem uma pergunta para você. Uma vez a gente conversou, né, em particular, e eu te fiz uma pergunta a partir daquela frase, né?
Que Deus te abençoe, mãe, que Deus te abençoe, pai, que Deus abençoe a causa da Ordem Demolei. E aí eu te perguntei, meu irmão, para você, o que seria a causa da Ordem Demolei? E aí você me deu uma resposta incrível. Mas baseado nessa resposta, eu queria te perguntar aqui, qual seria a causa da Ordem de Cavalaria para você, aos olhos da criação de nosso querido Deadland e complementado por Frank Marshall? Bem, eu nem sei o que eu te respondi quando você me perguntou isso, mas espero que tenha sido uma coisa boa. Mas a causa da Ordem de Cavalaria é mais simples, né? Porque a causa da Ordem de Cavalaria está muito bem escrita por Frank Sherman Land. Sabe o que eu imagino? Que Frank Sherman Land, cara, primeiro ele estava mais velho e o mundo estava acabando. Vamos pensar, 2 bombas atômicas estouraram, depois veio a sequência Guerra Fria, o medo de uma guerra atômica. Vamos pensar a cabeça de um cara em 1946. Um senhor de idade em 1946. Então, ele não poupa palavras para dizer o que ele está querendo, cara. Então, ele é muito claro. Ele diz mesmo, né? Então, aqui, ó. Aí, se a gente quer saber o que Frank Sherman Land estava planejando e o que ele queria de um cavaleiro, o ritual, ele é muito claro. Então, aqui no ritual de cavalaria, ele vai dizer coisas como assim, eu buscarei ser um líder para o bem em todas as causas que eu possa ser recrutado. Ou seja, filhão, onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja, se for para o bem, se essa liderança sua for para o bem em qualquer causa, esteja lá e seja sempre um defensor e protetor dos fracos, dos necessitados, dos oprimidos e dos que sofrem. Aqui ele já regaça no objetivo da cavalaria. Isso aqui é ser uma liderança consagrada. Ser um líder para o bem em todos os ambientes, em todas as causas que você possa ser recrutado e que você sempre será um defensor e protetor dos fracos, necessitados, oprimidos e dos que sofrem. Está aqui, não sei o que estou dizendo, é o próprio homem que está dizendo, né? Então, aqui, o ritual, ele regaça demais, né? Então, quando ele vem aqui e diz assim, ó, permita que você, como cavaleiro, viva e haja de maneira que nenhuma perturbação agite a nossa igualdade e que busquemos sempre neutralizar a amargura e o mal que assola o mundo, que possamos dar um copo de água fresca para o mundo sedento. Então, assim, toda essa doutrina da cavalaria de Molay traz a causa da cavalaria. A causa da cavalaria é instituir. Vamos lá, vou viajar aqui agora. O cavaleiro como líder, vou usar aqui, viu, João? Você provocou, ainda bem que suas provocações são maravilhosas. Mas vamos lá, vou pegar aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. Vamos viajar aqui. Mas o cavaleiro, junto disso aqui que eu já disse, ele é um líder. E ele está sendo chamado para um serviço. Que serviço é esse? Que serviço é esse? Estou aqui no fluxo, viu? Nunca pensei sobre isso, não. Vamos lá. Que serviço é esse? Na cerimônia de investidura, o comendador Pajem dá uma informação inédita, que não é dito em nenhum outro momento, tá? Mas o comendador Pajem diz que... Aqui, ó. Sua presença aqui, o comendador Pajem diz, né? Sua presença aqui atesta o quão bem vocês têm empregado qualidades espirituais. Então, veja bem, Frank Sherman Land está falando que o trabalho do cavaleiro, então a causa da cavalaria envolve um trabalho não só material, mas que você precisa ter qualidades espirituais.
certo? E no final de cada oração, o que a gente responde no final de cada oração? Quando a gente fala amém, o que todos nós respondemos? A Deus e seu domínio. Pois bem, nós somos cavaleiros que temos que trabalhar com essas qualidades espirituais e, como cavaleiros, a gente defende ou luta por algo. Lutamos pelo quê? Pelo domínio de Deus. A Deus e seu domínio. Eu diria, portanto, que o propósito, a causa de um cavaleiro é estabelecer e defender o reino de Deus. Porque se a gente fala a Deus e seu domínio, qual é o domínio? Qual é o domínio de Deus? Então, de onde Frank Sherman está falando, existe uma coisa que chama o reino de Deus. Então, o reino de Deus é algo, é um estado a ser estabelecido na Terra, onde não haverá mais sofrimento, onde haverá mais igualdade. Então, um cavaleiro, ele tem que... Porque um cavaleiro, ele é obrigado a defender os fracos, necessitados, oprimidos e os que sofrem. Porque enquanto houver opressão, então se eu estou falando que existe alguém oprimido, é porque tem alguém opressor. Então, enquanto tiver opressor, enquanto eu estou falando que alguém está fraco, é porque alguém está forte. Então, existe alguém forte que oprime o fraco. Existe alguém forte e opressor que oprime o fraco oprimido. Se tem alguém sofrendo, é porque algum sofrimento está sendo gerado. Tudo isso é contra o reino. Ao estabelecer o reino de Deus, a Deus e seu domínio. O domínio de Deus, o reino de Deus, que, portanto, se a gente for falar, o domínio de Deus. O que é o domínio de Deus? O domínio de Deus é o reino de Deus na Terra. E a manifestação do reino de Deus é cessar o sofrimento e as opressões. Portanto, eis aí o propósito e destino da cavalaria. Tomara. E aí, respondi tão bem quanto a primeira pergunta que tu fez. Respondeu. Você quer saber o que foi que você respondeu? Qual é a causa da ordem demoler? Não, responda não, para os meninos ficarem na pilha aí e te procurar depois. Beleza, meu mano, obrigado. Nosso querido Heitor Mota levantou a mão também, mas a palavra está contigo. Boa noite, meu tio. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os demais irmãos. O tio, primeiro, só agradecendo pela fala aí, pelo encontro hoje. Foi muito bom, como sempre, né? Como todo encontro seu. É muito esclarecedor quando a gente assiste as suas aulas, porque você consegue ter uma interpretação do ritual totalmente diferente e esclarece a gente. E eu tenho uma pergunta, meu tio. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Ordem dos Escudeiros e a Ordem de Cavalaria. Você acha que poderia, ou até mesmo que deveria ter alguma outra ordem assim, filiada à Ordem de Molay, que auxiliaria a causa da Ordem de Molay, enfim? Não acho que a gente precisa de mais nada, não. A gente precisa compreender bem e isso que a gente está fazendo aqui, né? Compreender o que a gente tem para viver, disseminar a boa compreensão, né? Acho que é isso aí que é o relevante, importante. E usar corretamente todo o aparato que já nos é dado. Por exemplo, Frank Sherman Land foi quem criou a Sweethearts, né? O programa Sweethearts é o próprio Land que implementa. Pô, isso só vai chegar no Brasil. Só vai chegar no Brasil quando eu fui grande mestre estadual e traduzi isso aí como Irmãs de Coração para nós. Era uma parte essencial do programa Demolay, que existe nos Estados Unidos. Frank Sherman Land criou. No Brasil, 30 anos de ordem, não tinha o negócio. Entende?
Então, assim, nos falta muito para implementar, entender e implementar o sistema todo completo, né? Por exemplo, barra de mérito. Porra, velho, que sofrimento é esse para implementar esse barra de mérito, rapaz? Um negócio que Frank Chambers criou, entende? Então a gente precisa. É isso. Precisa criar mais nada. Precisa Não botar criar para mais rodar. nada, mas utilizar melhor o que já tem, então, né, meu tio? Exatamente, precisa criar mais nada. Usar certo o que tem, vai funcionar. Ô, tio, aproveitando aqui a fala que você falou da Irmã do Coração, que aqui em Teixeira a gente vai conceder pela primeira vez aqui no capítulo a Irmã do Coração dia 5 de outubro. Você acha que essa questão da Irmã do Coração é de suma importância assim, para poder melhorar o laço com a Cília de Jó, por exemplo? Ajuda, mas não é esse o objetivo. O objetivo da Irmã do Coração não é para estreitar laço com o filho de Jó, porque é para ter em todos os capítulos. A gente tem 70 capítulos e tem 30 Betel. Então, não depende de ter Betel para ter Irmã de Coração. Então, esse não é o objetivo. Um capítulo que tem um Betel na mesma cidade e tem Irmã do Coração ajuda a melhorar o relacionamento? Claro, ótimo. Mas o objetivo do Sweetheart, da Irmã de Coração, é trazer na prática, dar oportunidade na prática do Demolei vivenciar o juramento dele, que fala sobre honrar todas as mulheres, etc e tal. Mas como é que você vai fazer isso se você vive em um ambiente altamente masculinizado, né, cheio de homem, maçonaria, homem para todo lado, ordem Demolei, homem para todo lado? Que hora que você vai relacionar? Que horas que você tem uma oportunidade de conhecer como uma mulher pensa? Você vai ter a oportunidade disso quando você estiver namorando. Mas vamos lá, a gente está falando de um menino de 12, 13, 14 anos. Esse menino não está namorando, né? Mas ter uma irmã de coração no capítulo vai ajudar ele a saber lidar com o feminino, a saber melhorar seus modos e seu trato para tratar mulheres como ele diz lá que vai tratar no juramento. Então, o programa Irmã de Coração é para isso, para oportunizar os demoleis, especialmente os menores, a relacionar cotidianamente com a mulher. Por exemplo, vai ter que aceitar uma mulher dando opinião lá na atividade filantrópica. Os meninos, tudo, né? Aí vai, irmã de coração, o que você acha sobre isso? Aí ela vai dizer, eu acho que poderia ser assim. Uma perspectiva feminina, uma perspectiva da mulher, que nós precisamos desenvolver para sermos os homens honrados que pretendemos. Então é para isso, certo? Entendi, meu tio, entendi. Obrigado. Valeu. Kaique, nosso secretário estadual da Cavalaria. Ô tio, o senhor falou sobre as honrarias de Chevalier e Legião de Honra. Porém, as cerimônias do ciclo honorífico também apresentam ensinamentos voltados à cavalaria. O senhor acredita que essas honrarias se relacionam? Se sim, como? Pergunta do nosso irmão Kaique. O ciclo honorífico, dentro do Nobre Rito, ele completa, né, o sistema. A gente tem que entender que Frank Chambers criou um sistema. E o Nobre Rito é um outro sistema. E dentro do Nobre Rito, o ciclo honorífico está ali para honrar aqueles que se dedicaram ao sistema do Nobre Rito, né? Então, não substitui, tá? Não substitui. O priorado faz parte da Ordem Molay. Chevalier, Legião de Honra faz parte da Ordem Molay, tá? Nobre Rito faz parte de uma estrutura chamada de Cavalaria de Molay. E como ele é algo externo, complementar, ele precisava, e é justo que ele tenha, um sistema de honra para aqueles que se dedicam ao sistema. Correto? Então, o elo honorífico, né, o ciclo honorífico ali, com aquelas cerimônias, eles vão honrar e homenagear e agradecer aqueles que, dentro do sistema do Nobre Rito, se dedicaram, se destacaram e fizeram a manutenção daquele sistema para o futuro, ou seja, é o legado daquele sistema.
essas pessoas precisam ser reconhecidas, merecem ser reconhecidas, né? Então é para isso que serve ali, tá bom? Mas se relaciona com o que Frank Germanente criou? Não. Não tem nem o mesmo objetivo, né? Por exemplo, uma legião de honra é o cara que fez a liderança na vida, né? Um grande maçom que trabalhou pela maçonaria, um grande empresário que criou uma coisa que toca uma empresa digna, honrada, justa, correta, né? E isso é um legionário. Um manto prateado, né? Que nem é o nome correto, mas lá o manto prateado é alguém que se dedicou ao nobre rito em um nível nacional e foi relevante a nível nacional dentro do nobre rito. Entende? Então é isso. O nobre rito é um sistema hermético, né? Ele existe em si mesmo, para si mesmo, e, portanto, um sistema honorífico para si próprio. Tá? É isso. Não tem relação com o que Frank Sherman pensou para a Ordem de Molay como um todo. Tá? Eu acho que é isso aí. Nosso irmão Caio. Meu tio, ainda não sou cavaleiro e penso em todos os dias na investidura. O que posso esperar diferente na Ordem da Cavalaria que a Ordem de Molay não oferece? Essa pergunta do nosso irmão Caio, acredito que é o Caio do Guardiões, não é isso, Caio? Você confirma aí no chat. Mas também acredito que deve ser de muitos outros irmãos servidores, é isso mesmo, que estão presentes aqui conosco. Bem, não espere no grau de nobre cavaleiro, no grau de cavalaria, não espere uma cerimônia apoteótica. Certo? Não espere uma cerimônia apoteótica. A cerimônia da cavalaria é algo sublime. É sublime. Uma coisa sublime, ela é sensível. A mensagem dela, ela ela é suave, certo? A mensagem do grau. Então, o grau, ele não é épico apoteótico, tá? É um ritual simples, mais profundo, cheio de significado, e é um convite para seu desenvolvimento, seu autoconhecimento. O que você pode esperar, portanto, é uma cerimônia que vai elevar você e tocar você na perspectiva espiritual, como o próprio ritual diz, o que não é nenhuma perspectiva nas outras cerimônias, né? Não nos é dito que existe uma perspectiva espiritual nas cerimônias do capítulo, mas nessa tem, e nos é dito. Pelo próprio nome, aqui a gente fala sobre uma ordem sagrada. Nada é sagrado sem uma perspectiva espiritual envolvida. Não se torna algo sagrado sem a perspectiva da divindade conduzindo aquilo ali. E veja bem, como eu disse, no capítulo não é dito que tem nada sagrado. A gente não fala a coroa sagrada da juventude. A coroa da juventude. Mas na cavalaria a gente tem uma sacralidade envolvida, tá? Então, você pode esperar isso. Pronto. Somado a isso, tem sua experiência dentro do priorado, que aí, velho, é o rolê, né? Você vai conhecer gente de outros capítulos, vai viajar para outras cidades, vai debater em um nível de discussão que vai te forçar a ser mais inteligente, senão você não acompanha o debate, então isso é bom. E, de brinde, você vai ter mais um evento para ir, que é o EBOC, que é massa, para receber cerimônias muito bem escritas e lições sensacionais que está no Nobre Rito da Cavalaria hoje, que além da cerimônia massa, tem um sistema educacional invejável que eu ainda espero que a metodologia de ensino que está sendo utilizada hoje no Nobre Rito de Cavalaria, dentro do nosso Supremo Conselho, seja uma inspiração para a maçonaria.
Espero que não demore a maçonaria do Brasil copiar o que está sendo feito pelo nosso Supremo Conselho em relação ao Nobre Rito, com as provas, com os fascículos explicativos, coisa fina, riqueza mesmo, coisa fina, é o material e toda a metodologia de educação que envolve Nobre Rito, e que você só vai ter acesso a isso se você iniciar na cavalaria, meu filho. Então, só vem, pai. Próxima pergunta aqui é da terceira auxiliaria, nosso mestre conselheiro regional, Rafael Cardoso. Meu tio, eu tenho a curiosidade de saber qual a parte mais lhe toca no ritual da cavalaria. Eu acho que na cerimônia ali, sabe, na cerimônia de instalação dos oficiais, eu acho que a cerimônia de instalação... engraçado, as partes que eu mais... Vou até achar aqui. As partes que normalmente eu sou que mais me impressionam na Ordem Molay são das cerimônias públicas, tá? Então veja só, as coisas mais sensacionais para mim não estão nos rituais secretos, estão nas cerimônias públicas, ou seja, as coisas mais relevantes estão ali dito que qualquer um pode ver. Olha que massa. Então, na cavalaria, além desse aspecto que eu já destaquei aqui, né, da defesa daqueles que sofrem, a gente não pode perder essa perspectiva. Tem uma parte que lá no o prior, na instalação, fala assim, não importa qual a crença ou a forma de culto que adotemos individualmente, podemos, unidos em torno desse registro sagrado dos poderosos atos de Deus e dos cavaleiros dedicados à sua glória e ao seu definitivo domínio nos corações dos homens. Então, assim, rapaz, então, olha só, isso aqui diz muito sobre o que a gente faz. Nós nos reunimos no centro da nossa reunião, daquele lugar que a gente fala, o solo desse priorado é entregue para você em humildade e caridade. Então, assim, ao redor daquilo, né, ou seja, o altar consagrado ali com a espada, o manto, a espora, tudo aquilo que nós estamos vestindo está ali demonstrado também no altar, e ali naquela cerimônia de instalação, o prior fala, abrimos a Bíblia Sagrada sobre o altar, como lembrança da fé incondicional no Deus perpétuo, que é o alicerce de nossa herança como cavaleiros. Meus filhos, a gente precisa entender o que está sendo dito aqui, meus filhos. Aí ele vai lá e diz no final, nós aqui reunidos, independente do que você acredita individualmente, nós aqui juntos podemos nos dedicar à glória de Deus e ao seu domínio. Lembra que eu falei que o domínio de Deus é o estabelecimento do reino de Deus? Mas ele fala lá, ó, o seu domínio definitivo nos corações dos homens. Rapaz, eu choro quando eu escuto isso aí. Choro mesmo, fico emocionado. Isso aqui é lindo demais. Né? Sem entender que a glória definitiva, ou seja, o domínio definitivo de Deus, o domínio definitivo do estabelecimento desse reino é nos corações de cada um, de todos, de todos. Porque lá no ritual, quando fala construir uma ponte da cavalaria, uma ponte da nobreza, onde todos possam cruzar. Todos. Todos. Não é seu amigo, o seu parceiro de time de futebol, aquele que vota no mesmo candidato que o seu, aquele que come a mesma comida que a sua. Não, é todos, todos. Construa uma ponte para que todos possam passar. Para que nós, enquanto cavaleiros, conseguimos construir o domínio definitivo de Deus nos corações dos homens. Você está doido? Você está doido? Leia, velho, leia as cerimônias, leia as cerimônias. Senão a gente não vai para lugar nenhum, não. Vai ficar rodando, igual o cachorro atrás do rabo. É isso aí. Isso na cavalaria me inculca, me emociona, me motiva, me alimenta meu espírito para eu continuar seguindo em frente. João Emanuel, ele comentou aqui, fez uma pergunta também. Tem muita diferença entre a cavalaria e a ordem de Molay? Sou de Molay ativo,
Apenas tenho 15 anos. Daqui a um tempo vou investir, né, na ordem da cavalaria. Aí queria saber se tem muitas diferenças, outros ensinamentos, alguns ensinamentos diferentes da ordem Demolei. Tem e não, né? A cavalaria é uma reconsagração aos valores da ordem Molay. Então, as virtudes são aquelas lá que você já conhece. Mas a cavalaria te traz um novo nível, te coloca, te consagra. Você não era consagrado, você não é consagrado a essas virtudes, né? E a cavalaria vai te consagrar, vai te colocar em um novo nível, vai te elevar a um novo nível de compromisso, compreensão dessas virtudes e te imbuir de um serviço, o serviço da liderança. Então, você quer desenvolver sua liderança? O lugar de desenvolvimento da liderança é a cavalaria. Porque no capítulo, você está lá para desenvolver suas virtudes. Mas a cavalaria é o ambiente de desenvolvimento e compreensão da liderança. Tem diferença? Você que vai me dizer, né? O ritual, a cerimônia. Meu filho, a cerimônia que você viu lá no grau de iniciático, você vai ver a estrutura é até o grau de cavaleiro templário. Você vai passar por todos os graus da maçonaria, a estruturinha é a mesma. Você vai no leste, recebe uma fala, vai no sul, recebe outra, vai no oeste, recebe outra, o capelão te fala uma coisa. Tá? Isso é a maçonaria. Tudo vai ser isso. Então, se você está esperando uma coisa muito diferente, não vai encontrar. Mas o que lhe é dito é transformador. Quando lhe é entregue dentro de uma cerimônia ritualística, sagrada, isso é transformador para sua vida. Além de tudo que eu falei para o outro irmãozinho aí, que disse, o que eu vou ter? Bem, o ambiente do priorado, os debates, as conversas, a vivência. É a vivência. Ordem Molay não é AD. Não é AD. Isso aqui que a gente está fazendo é complementar para melhorar a compreensão. Mas a compreensão e entendimento vem do dia a dia de trabalho no corpo que você faz parte, seja no seu capítulo, seja no seu priorado. E a recompensa é na proporção do que você entrega. Não vem achando que você vai receber mais do que você entrega, não. Entrega que você recebe na mesma medida. Então, eu vou passar a bola para o nosso secretário estadual da Cavalaria, nosso cavaleiro Kaique. Kaique, tá contigo. Perfeitamente. Então, passando novamente para agradecer a participação de tio Tassis. Foi de fato brilhante toda a sua colocação a todo momento. Foi a primeira vez que eu pude presenciar essa palestra e, de fato, mudou a minha concepção sobre a ordem de cavalaria, né? E isso prova, né, que quanto mais a gente, de fato, estuda e vai correr atrás de informação, a gente aprende cada vez mais. Então é isso, de fato foi algo abrilhantador e que eu tenho certeza que agregou muito valor para a nossa ordem de cavalaria, para a gente construir uma ordem de cavalaria baiana muito mais forte do que ela está agora. No mais é isso, agradeço pela presença de todos aqui e é isso. Uma boa noite e que Deus possa nos confortar. Então, para a gente poder finalizar, devolvo agora para o nosso tio, nosso irmão Tarsis Valentim, para ele poder realizar as nossas considerações finais aí, desse momento massa de hoje. Meu tio? Massa demais mesmo. Rapaz, estou aqui honrado, tanta gente assistindo aqui. Vi agora que Gil Lopes, aqui, nosso legionário de honra, grande mestre estadual do Rio Grande do Norte, assistiu aqui também. É uma inspiração, ele é uma inspiração para mim. Então, que maravilha. Muito obrigado, mestrinho. Sua honra aqui de me dar esse presente da sua presença. Fiquei mais feliz agora, sabe, que estava aqui. Mas, meus queridos, vamos para o EBOC. Vamos conversando. Siga lá o Estúdio de Maçonaria. Tira dúvida comigo. Muito obrigado, Gabinete Estadual, por me dar a oportunidade e o Grande Conselho, o Gabinete Estadual e o Grande Conselho da Bahia, de me darem a oportunidade de ser útil. Eu sou já um velhinho aposentado, mas, como cavaleiro,
ainda não pretendo, por tão cedo, descansar minha espada, nem minhas esporas, e estarei sempre nos campos de combate aí, para trilhar essa luta, trilhar essa batalha de convencimento dos jovens a trilharem um caminho de serviço, de justiça, de honra, de olhar aos menores, né? Um cuidado com quem precisa, os pobres, os necessitados. Enquanto eu puder servir, propagar as ideias de Frank Sherman Land, ser um guardião, um sentinela dos ensinamentos que ele nos deu, e eu só tenho como fazer isso se eu tiver o presente da oportunidade de fazê-lo. E isso vocês me deram aqui hoje. Então, muito obrigado. Honro todos vocês com minha dedicação, minha convicção, meu trabalho, minha fé e minha fidelidade nesse serviço, essa causa tão nobre. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que a gente consiga honrar e estabelecer o domínio de Deus. Até a próxima, até o EBOC. Que Deus nos acompanhe. Que assim seja, meu tio. Muito obrigado por aceitar esse chamado do Gabinete Estadual do Grande Conselho para fazer parte dessa abertura do projeto Cavaleiros pela Bahia, esse programa de estudos institucional do Grande Conselho do Gabinete Estadual, que está disponível. Estou falando aqui agora porque vai estar disponibilizado depois aqui nessa plataforma, idealizada pelo Gabinete Estadual, por nossa diretoria executiva. E continue conosco nos próximos módulos, nos próximos episódios, embarcando nessa jornada de conhecimentos pela Ordem da Cavalaria, aqui na Ordem Demolei Baiana. Forte abraço, com a força Demolei, somos unidos pela Bahia.